Então vamos fazer relembrar um pouquinho como é que foi a sessão passada. Vocês voltaram para a arca. Daí, o que aconteceu lá? A gente voltou pra arca depois de ter trocado o rifle por uma bala, né, com os caras lá nos carniçais, tal, por 20 de água. Aí depois que a gente chegou na arca, a gente foi levar o livro, o diário, até o Bill, meu amigo. A gente foi até a casa dele para poder ver se ele saberia ler. E aí ele leu várias coisas sobre o que o antigo dono do diário tinha escrito, né? Uhum. Falava sobre o cara já não ter mais esperança e tal. E conforme os dias forem passando, ele foi perdendo cada vez mais. E aí, num dos últimos parágrafos, ele fala sobre o Éden. E, e logo depois o Mandíbula começa a chegar lá próximo da casa. E quando a gente sai no corredor, o Mandíbula oprime daí todo mundo ali. Eu fico mais para trás, assim, não digo nenhuma palavra. Mas aí ocorre um diálogo entre o Trash e o Nabrabo com o Mandíbula, que faz com que o Nabrabo seja hipnotizado por um dos homens do Mandíbula e revele onde foi encontrado a água nessa expedição. Muito bem. Então, bom, a gente vai fazer, antes da gente entrar no roleplay aqui dos seus personagens, a gente tem algumas estatísticas aqui que a gente precisa dar uma olhada. Ah, é verdade. Que diz respeito à arca, né? Então, Sim. assim, vamos, toda vez que vocês estão na arca, quando vocês entram na arca de novo, então todo início de sessão que vocês estão na arca, se vocês não estão na arca, isso não acontece. Então vocês ficaram uns dias fora, a gente não fez isso. Agora a gente vai fazer, que é os projetos da arca, né? Então a gente sempre começa com os projetos da arca e também a gente tem que fazer algumas estatísticas que são recorrentes do que aconteceu nas últimas semanas. Então, assim, teve uma crise de água, a crise ainda existe, porque essa água não é suficiente para ninguém. Então, provavelmente vai ter uma outra expedição, vai acontecer alguma coisa lá, os caras vão lá ou negociar, ou atacar, enfim, vai acontecer algum rolê lá com o negócio da água, que vocês podem estar envolvidos ou não, certo? Mas, por enquanto, ainda existe uma crise. E vocês ficaram quantos dias fora, mais ou menos? Foi 3, né? Foram 3 para ir, 3 para voltar, né? Ah, é verdade isso. Mais ou menos. Então, Mais ou menos uma semana. Vamos dizer que foi 6 dias. É. Então, assim, a gente tem a questão aqui na seção do jogador. Agora vocês têm acesso, né? Tem a arca, contagens de corpo da sessão, certo? Então o que acontece? Postei para vocês aqui. Geralmente isso pode, depende do estado que a arca se encontra, isso pode aumentar ou diminuir. Então, se a arca tem bastante água, bastante comida, se não tem nenhum perigo, vocês estão bem seguros, tem menos doenças, tem menos desnutrição, vamos dizer assim, é menos perigoso, né, viver lá dentro, então as pessoas morrem menos. Quanto mais estado de selvageria e perigo que está dentro da arca, mais gente morre. Então, normalmente, a cada final de sessão a gente faz uma rolagem para saber quantas pessoas morreram, certo? Então, vamos dizer que foram 2 sessões, uma para ir e uma para voltar, né? Foi o tempo que vocês ficaram fora. Então, vocês vão rolar 2d6, certo? O resultado indica quantos habitantes da arca morreram nesse tempo. Normalmente não é
os personagens NPCs que são amigos de vocês ou personagens importantes. Sim. São pessoas comuns que vivem lá e que morreram, entendeu? Pessoas ou porque População alheia mesmo, né? Só que assim, essa contagem ela é muito importante. A gente tem uma contagem da arca, né? Então, aqui a arca ela tá no momento tem 188 pessoas morando, contando vocês. Uhum. Então ela pode entrar em colapso se as pessoas começarem a morrer muito e vai chegar um ponto que a arca se desfaz. Ela não se sustenta mais, entendeu? Ela precisa. Daí a gente tem que procurar outro ou a gente fica à deriva assim de ter que se virar sozinho? Ou tem que voltar, ou tem que entrar mais gente na arca, chamar outras pessoas para vir pra ocupar o lugar. Mas geralmente o que acontece é assim, o lugar pode ficar abandonado, mas é muito difícil um lugar como esse ficar abandonado muito tempo. É mais provável que alguém invada e acabe de expulsar os que sobrarem, entendeu? Escravizar e coisa do tipo. Entendi. Bom, então, assim, a gente vai ver então quantas pessoas morreram. Deixa eu ver só mais um detalhe aqui sobre a contagem de corpos aqui. Contagem de corpos modificada. Ela pode ser reduzida quando o valor de suprimento da comida da arca aumentar. Por outro lado, a arca pode perder habitantes adicionais durante um ataque de larga escala. Não é o caso. Então aqui assim, ó, inclusive ele sugere aqui elaborando a contagem, né? Ele fala assim, não é necessário, mas é recomendado elaborar um pouco a contagem. Os jogadores podem descrever como é que essas almas se foram, se morreram de fome, de podridão, coisas do tipo, ou se obrigaram e tudo mais. Então, antes da gente saber quem são esses cidadãos aí, vamos rolar os dados, né? Então, jogue um dado. Alguém joga um dado e outra pessoa joga outro dado. Tá. Vou jogar um então. Lance. 1d6. Beleza, então. Quando vocês estavam viajando lá pra ilha, lá vocês morreram 3 pessoas. E daí na volta, vai lá, mais. Lança lá, Carlos, que eu tô com medo de matar muitas pessoas. Beleza. 3. Pô, Então foram Morreu 6. por dia. 3 pra ir, 3 pra voltar. Foram 6 pessoas que morreram. Aqui a gente tem na ficha no lugar onde tem personagens, tem a ficha da arca. Não sei se vocês têm acesso. Eu tenho contagem de corpos só. Todos vocês são donos dessa. Mas aqui, então, a população agora caiu 6 pessoas, então ela foi para 182. 188 caiu para 182. É aqui na arca mesmo que a gente viu? Isso, tem um NPCs ali, arca. Deixa eu ver. Ah, não. Sim, era no E aqui tem a lista de projetos. Eu tenho que colocar. Eu coloquei aqui o Mandíbula, o Faraó. Mas eu ainda não detalhei aqui. Daí vocês criaram. Então isso foi a primeira coisa. Vamos dizer, me digam aí como é que morreram essas pessoas. Vocês estão em 3, né? Então cada um diz a morte de 2 pessoas. Como é que foi a... Bom, eu tenho que falar cada um específico ou os dois podem ter morrido da mesma coisa? Pode ser, explodiu alguma coisa, o cara caiu no... Brigaram, esfaquearam. Os dois eram... Um era açougueiro e o outro era cozinheiro de zona. Eles eram amigos e foram preparar algo e acabaram explodindo acabou explodindo o bujão de gás da cozinha, entre aspas, que eles estavam fazendo ali a comida e acabaram morrendo. Beleza.
Um parente próximo do Bill morreu agonizando de sede, esperando a gente chegar. E um outro cidadão qualquer tava Do meio Bill? de perto, ficou meio zureta, quis sair da arca e acabou caindo num lugar onde tinha muita podridão. Ô, como que você me mata aí um parente do meu amigo, mano? Ah, um parente próximo, não falei que era conhecido, pô. Ô, você tem que matar os parentes dos teus amigos, mano. Não dos meus. Parente do Bill morreu. Vai lá, vai lá. Ah, então, os outros dois que faltam aí. É. Um rapaz, ele não ia muito com a cara do Mandíbula, achava que ele é um tirano aí dentro da arca. Daí numa dessas rondas que o Mandíbula acabou passando perto junto com a galera que tava tentando achar a gente perto da nossa chegada, ele acabou trombando com o Mandíbula e quis tirar satisfação, xingar ele. Mas os cabangas dele já deram fim já nesse rapaz. E o outro tava brincando fora da arca aí, né? Foi tentar explorar, tentar achar algum mantimento, alguma coisa e acabou morrendo pela podridão. Muito bem. E assim foi a semana, né? Tipo, a vida é cruel. Bom, segunda coisa que a gente sempre faz quando a gente está dentro da arca é buscar desenvolvimento. Então, nós já temos algumas coisas. Nós temos comida, né? Bastante comida. Vocês estão com um suprimento de comida bastante razoável, que inclusive faz com que as coisas com relação ao grude fiquem um pouco mais baratas. Mas a cultura de vocês é baixa, a tecnologia é zero, vocês não sabem quase nada de tecnologia. Isso é bem ruim. Mas a tecnologia é o mais difícil de evoluir mesmo, né? Ela depende muito de artefatos, coisas do tipo. E você precisa já ter um pouco de cultura, um pouco de, enfim, de guerra, dependendo da situação, para conseguir aumentar a tecnologia. Guerra, vocês aumentaram um pouco, então foi feito umas paliçadas. Agora tem uns caras lá do Mandíbula que ficam fazendo... eles ficam fazendo campana, assim, sabe? Tipo, observando se alguém tá vindo de longe. Tipo uns vigia, assim. Então, assim, agora vocês têm um pouco de guerra que vocês investiram, né? Então vocês fizeram um chiqueiro, tem um templo, né? O templo foi criado lá assim para melhorar um pouco a cultura. Então, inclusive o templo começou a disseminar o pessoal lá tá fazendo sucesso, assim, né? Tipo, um pessoal que vão a rezar para uma nova era. Enfim. Então, tá se criando um culto ali dentro. E agora vocês não têm mais nenhum projeto de desenvolvimento. Dá para começar um novo. Dentro dos projetos, a gente tem várias opções para começar a desenvolver. Então, lá na lista de projetos, nós temos aqui alguns são, enfim, meio duvidosos, assim, né, que a gente já conversou sobre, tipo canibalismo e tal. Não é o caso porque vocês têm bastante comida, vocês estão se virando com isso. Mercado de escravos, isso é uma coisa que é relativamente comum nesse tipo de lugar. Por exemplo, eu sempre troco. O Mandíbula é um que tem vários escravos, então, mas não é uma coisa, enfim, não existe um mercado de escravos, assim. Daí o chiqueiro que vocês fizeram, o templo vocês fizeram. Daí aqui, ó, luta livre da zona. Ele dá bônus em guerra. Expedição à zona, isso aqui é variável. Isso aqui é outra.
São expedições que vão independente de vocês. Então é uma outra regra. Museu. Museu, ó, ele precisaria, olha, dar bônus em cultura e tecnologia. E tem que ter cultura 5. Quanto que vocês têm de cultura? Nós temos 0. Não, 2, acho. Cultura, deixa eu ver aqui. 2 ou 3. Vocês têm 3, então vocês não conseguem. Como é que a situação dos artefatos? Nenhum artefato vai ficar ali, né? Nenhum artefato vai ser entregue para o cofre da Aurora, né? Vocês decidiram escamotear eles, né? A gente tá escondendo ele ainda, por enquanto. Por enquanto tá. Tá bom. Por enquanto tá no bolso do Trash. Tô aqui, pá, escondendo o bom. Mas o que dá pra gente fazer de projeto aí com a nossa... Com as nossas skills, André? Então, então assim, ó. Então, vocês estão conseguindo ver a lista de projetos aqui? Sim. Nossa, tem até luzes elétricas, cara. Eles têm, alguns deles têm pré-requisitos, então Sim. é mais difícil conseguir, né? Eu acho que vocês conseguiriam fazer... Grupo de caça? Grupo de caça vocês já fizeram. Ah, sim, verdade. Com relação à comida, vocês já estão no nível razoável aqui, ó. O suprimento de comida de vocês está entre 20 e 29. Então, o que acontece quando o suprimento de comida está nesse nível? Quase todo mundo na arca consegue encher o bucho todo dia. E tem até o bastante para guardar para tempos difíceis. Uma bala comprará tipicamente 3 rações de grude. Diminua a contagem de corpos de seção em 2, até um mínimo de 0. Beleza? Se nós fizermos um moinho. Moinho. O que diz o moinho aqui? Vamos ver. É um mecanismo simples para esmerilhar plantas e fazer farinha para assar pães. É movido manualmente por uma roda d'água ou por um moinho de vento. Precisa de tecnologia 10, vocês não têm. Nossa. Expedição à zona a gente tem? Vamos fazer um teatro. A zona ele não dá pontos de dev. Vamos fazer alguma coisa de tecnologia, mano, que a gente Quer dizer, como é que funciona? Deixa eu só explicar para vocês como é que é a expedição à zona. A expedição à zona é um tipo especial de projeto. Ele não requer pontos de trabalho e pode ser realizado várias vezes. Somente uma expedição à zona pode ser lançada por assembleia. Os personagens devem decidir se vão se juntar à expedição ou não. Vocês podem ir numa expedição ou não. Daí, se vocês não forem, como é que ela vai funcionar? Eu faço uma rolagem para saber se deu certo e, tipo, o que eles acharam, digamos, né? Então, por exemplo, pode ser que alguém ache um artefato, só que daí esse artefato vai para a arca. Entendeu? Não é como não for vocês que se aventuraram, não... Entendi. Alguém foi e achou alguma coisa, entendeu? Pode ser que tenha achado. Já é uma evolução já pelo fato de estar na arca, né? O Expedição à Zona, dá pra alguém encontrar alguma coisa que faça, tipo, sei lá, tecnologia aumentar, encontrar um relógio, alguma coisa assim? Pode, porque daí se eles acharam um artefato, a gente rola nos artefatos lá e pode ser uma coisa super valiosa. Pô, é uma boa aí, rapaziada. Ou não, né? Depende da... mas... Vamos jogar na sorte. De grão em grão a galinha enche o bico, né? Mas não tem nada. Por enquanto não tem nada. André, eu escolhi um talento no domingo passado, só que daí eu não cheguei a colocar ali, porque eu fiquei meio confuso e tal, daí eu esperei esse pra gente... Tá, a gente já verifica aqui. Pra fazer certinho. Uhum. Não sei se os moleques já colocou o que eles escolheram no domingo passado. Do que mesmo? O talento. Deixa eu só ver aqui como que tá. Ó, o XP, né? Quer ver, ó? Eu não sei se eu já mudei aqui. Não, mudei sim. Ó, sobre o objetivo, sobre a expedição à zona. Digamos que um de vocês escolhe.
cada um pode escolher um projeto ou todos podem focar num projeto. No caso da expedição à zona, ele só pode ser uma vez por assembleia, né? Então, sobra dois de vocês. Um de vocês, por exemplo, pode escolher a expedição à zona e essa expedição vai sair para buscar alguma coisa. Daí, as outras duas pessoas podem escolher, cada uma pode escolher um projeto ou vocês podem focar no mesmo projeto. Uhum. Daí, assim, com relação à expedição à zona aqui, ó, ela é algo além de uma breve jornada, é um projeto um pouco maior que envolve o povo dessa arca. Ela deve ser decidida em assembleia. Qual que é o objetivo? A assembleia deve primeiro decidir se quer ou não. Tá? Em termos de jogo, deve sempre ser aumentar um dos 4 valores do desenvolvimento da arca. Então, assim, o objetivo é isso, tem que aumentar o desenvolvimento. Daí vocês vão decidir que tipo de desenvolvimento vocês querem trabalhar. Por exemplo, eu quero uma expedição para comida, uma expedição para cultura, uma expedição para tecnologia, uma expedição para guerra. Daí vocês têm que votar para decidir qual é dessas aí, beleza? Depois que vocês decidirem isso, daí o objetivo da missão, você precisa decidir qual que é o alvo, né? Qual que é o local. Então a gente escolhe um setor do mapa que o povo acredita que isso que vocês acham que pode ser encontrado lá, vai ser encontrado lá, entendeu? Eu acho que tem uma biblioteca, né? Então eu quero aumentar a cultura, digamos. Tem que ser um lugar que tenha a ver com cultura, na mentalidade do povo ali. Ele deve Mas daí para selecionar o setor alvo, você precisa primeiro escolher um setor inicial. Ele deve ser um que já tenha sido explorado pelos personagens, mas deve também estar localizado próximo a um setor inexplorado. Então tem que ser nas redondezas, não pode ser um lugar muito longe, assim. Entendi. Tá? Daí a gente rola o dado, 2d6, o resultado indica a distância em setores. Daí tem as regrinhas aqui, o que vai acontecer. Entendi. Então ele é diferente, né? Se daí no caso, tipo, por exemplo, a gente for escolher e tal, e aí eu escolho um, aí o Carlos e o Rafa cada um escolhe outro, daí tipo a gente vai ter 3 diferentes. Aí pra, digamos, tipo, desempatar isso, como que faz? Daí você escolhe um de nós pra escolher entre as opções dos outros dois, pra tipo... Vocês podem ter 3 projetos diferentes. A diferença é que, por exemplo, os projetos que acontecem na arca, vocês precisam de pontos de trabalho. Então é provável que vocês não consigam terminar nessa sessão. Vai ser um trabalho que vai começar, mas não vai terminar. Ah, não, sim, mas eu acho importante a gente, tipo, iniciar trabalhos juntos, assim, pelo menos agora de primeiro. Não sei, pá, porque acho que separado daria um pouco ruim. Então, deixa eu ver aqui. Museu. Precisa de cultura 5. Vocês não têm cultura 5. Se a gente fizer teatro, a gente ganha. A gente ganha não sei quantos de cultura, né? Mas o teatro precisa de cultura 10. Tem um pré-requisito, entendeu? Que é o mínimo para você poder começar a fazer o projeto. O que vocês podem fazer? Luta livre da zona. Os primeiros, né? Grupo de canibalismo, mercado de escravos, luta livre da zona, museu já não dá, estátua não dá, relógio não dá, torre de vigia não dá, porto também não, moinho não. Tudo depois acho que não. Como que consegue mais tecnologia mesmo, André? Não sei se eu peguei aí. Nossa tecnologia tá pai, hein, rapaziada. Vocês têm que trazer artefato. Ah, sim. Tá vendo? Por isso que mas aquele caderninho lá contou alguma tecnologia? Não, porque vocês não entregaram. Tá? Sim, gente. Entendeu? Peguei a visão. Mas existe 2. Vocês são escolhas a serem feitas.
Se vocês ficam com o negócio, ele pode ser útil para vocês, mas não vai ser útil para a Arca. A Arca vai ficar a ver navios, entendeu? Vamos de mercado de escravos, então, ou grupo de caça. Não, ou luta livre na zona. Quer ver, ó, Canibalismo é foda, né? uma coisa que vocês podem testar, que pode gerar tecnologia e cultura, é fazer uma expedição à zona sem vocês. Uma equipe vai sair para explorar e, É que deu um tiro no e, escuro, né? e o objetivo deles é tentar trazer tecnologia, entendeu? Cara, expedição à zona eu acho que é a nossa Vamos de. saída. Eu voto em expedição à zona. Eu só dar uma Cara, lida aqui, meu pia. dei uma olhadinha aqui meio por cima, cara. Porra, sei lá, eu acho que expedição à zona é melhor. Só pode uma expedição por assembleia, então vocês ainda podem escolher outra coisa para fazer. Tipo, 2 de vocês aí pode escolher outra coisa. Ah, entendi. Então a gente pode escolher expedição à zona e mais 2, né? Ou daí o outro pode ser ajudado, assim. Mas se os três escolher expedição à zona, daí dá pra fazer, tipo... Não, é uma expedição só, daí. Ah, entendi. Então vamos de expedição à zona. Eu achei da hora o luta livre e o mercado de escravos, ou terra de cultivo. Porque agora a comida tá pá, né? Mas daqui a pouco, a hora que começar a acabar, daí... Pode aumentar alguns que já estejam prontos, né? A hora que também a gente tiver bem mais comida mesmo, aí a gente pode começar a trocar lá fora também, por exemplo, igual a arma. No caso, a gente trocou um rifle, mas se a gente tivesse muita comida, a gente poderia trocar comida ao invés de arma. Comida por água é um bom negócio, ainda mais se a gente tiver muita comida. Então, mas assim, tipo assim, digamos que vocês dois pulem ali na expedição à zona, como projeto ali pá, que vocês vão adiantar. E eu escolha, por exemplo, a luta livre pra tentar aumentar mais os pontos de guerra. Não, mas daí a gente escolhe 3, mano, tá ligado? Tipo, digamos, um escolhe expedição à zona, o outro escolhe luta livre, daí a gente pode escolher mais um, entendeu? Cada um pode fazer um trabalho? Isso, porra. Mas daí demora mais, né? Essa que é a fita, né? Então vamos 3 de expedição à zona, mano, que daí a tecnologia vai ser mais provável de aumentar mais rápido, tá ligado? Daí depois a gente aumenta a comida e vamos Tipo aumentar assim, se todas as vezes a gente pular na bala os 3 juntos, aquele negócio vai ter a possibilidade de ser mais rápido. Mais splift-pluft. Mas daí... Aí vai de vocês. Eu voto em expedição à zona. Bora então, bora. Bora expedição na zona. Mas assim, André, se os 3 pular em expedição à zona, então daí a expedição à zona vai ser mais rápido. Não, isso é indiferente, tá, gente? Eu tinha entendido que seria, tipo, como foi o caso lá das defesas lá. É que assim, ó, como eu disse, ele é um projeto diferente dos outros. Sim. Ele é, por isso que ele chama variável aqui. Porque não, então vamos escolher cada um. Ele pensa assim, não é vocês que vão numa missão, é o povo que está decidindo para fazer alguma coisa. Ó, a gente não tem tecnologia nenhuma, vamos tentar achar tecnologia, manda uma expedição. Vocês, como são jogadores aqui dessa história, vocês que vão rolar os dados e tudo mais, mas assim, pensa que é o povo inteiro decidindo numa assembleia. E existe uma regra especial para essa expedição à zona. Qual que é? Ela pode ser jogada várias vezes, mas nunca na mesma sessão, né? Então, tipo, na mesma assembleia. Então, assim, como é que a gente faz projeto? Cada um tem direito a escolher um projeto. Então, normalmente, né? Então, um de vocês, digamos, escolheu a expedição à zona. Morreu a expedição à zona, ninguém mais escolhe. Mas tem os outros 2 jogadores, daí vocês podem escolher outra coisa. Então vamos. Museu pode ou o Museu Euros que não podia daí? Ainda não dá. O museu precisa de cultura então... 5. Sempre, quer ver, ó, Russo? Sempre procure, ó, requerimento de dev. Requerimento de dev e bônus de dev.
Isso, o dev, ele é o desenvolvimento. Então, assim, é o mínimo para você conseguir fazer. Por exemplo, esse aqui, o museu precisa de cultura 5. Vocês não têm, vocês têm 3 de cultura. Tá. Quem escolheu a expedição à zona fui eu, então, ou você, Carlos? Não, tanto faz, eu posso pegar luta livre daí. Eu vou Mas, escolher taverna, rapaziada. Que acho que dá pra nós fazer. Taverna, mano? Visão. Cadê taverna? Ele é suprimento de comida, 10 a gente tem. E suportar é um no mínimo, né? Suportar ou sentir emoções. Eu tenho suportar aqui um. Tá? E daí pontos de trabalho, 1 mais o número de jogadores. Então, assim, é fácil de fazer uma taverna. Precisa de 3 sucessos. E vai aumentar a cultura em um D6, ó. Uhum. Tá, então fechou. Taverna, luta Inclusive, livre. vai abrir para vocês fazer o... Mais pra frente aqui, ó, vai abrir pra vocês fazer o museu. Porque o museu precisa só de 5 de cultura. Sim, a Já vai gente tem ter 3 8. já, né? E vai aumentar a tecnologia de vocês, ó. Bora. Boa escolha. Vai ser os 3. Não querem... Tá, então beleza. Pô, já que o Rafinha pegou taverna, daria pra a gente já pegar museu agora ou teria que esperar? Você pode, cada um pega o museu e o outro pega a taverna, por exemplo. Não, Só que é mais já pego- arriscado, entendeu? Porque daí, por exemplo, É. você precisa de 3 sucessos. Se você não conseguir 3 sucessos, você não vai conseguir terminar a Depois taverna. então. Entendeu? Geralmente, É tipo, mas nesse caso assim, eu não consegui os 3 sucessos, consegui um. Daí só na outra rodada pra eu chutar de novo e daí continuar construindo ela, por exemplo. Daí só consigo na mais um sessão que sucesso. vem, na sessão que vem, que se vocês estiverem na arca, a gente faz uma nova assembleia, daí você finaliza. Ah, sim. Mas, Perfeito. ó, no caso da taverna, vocês podem se ajudar, por exemplo, né? Então, tipo, Fazer 2, né? daí, por exemplo, rola o dado você e o Carlos. Daí soma os resultados positivos. Sim. Pode ser, eu acho que é melhor do que eu escolher a luta livre. Eu acho que é melhor, porque daí vocês resolvem a Ah, taverna e isso. vocês vão ter uma taverna. Daí na próxima sessão, vocês fazem o museu, entendeu? Assim vai. Uhum. Então, pro museu precisa de quantos acertos? O museu é... Deixa eu ver aqui. Peraí que eu... Lista de projetos. Museu... O museu é vezes 2. Então, seriam 6 sucessos. Nossa, aí é foda, aí nem compensa o Rússio esperar a gente fazer isso pra tentar começar a fazer outra. Mano, faz a expedição, Rússio, nós dois joga aqui na taverna. Se deu boa, tá ligado? Não, e qualquer coisa, às vezes, expedição já ajuda já a aumentar a tecnologia, na próxima a gente até pega outro. Assim, eu particularmente preferia que fosse investido em terra de cultivo, né? Que basicamente tipo, meio que daria a mesma coisa ou não? Em relação a bônus. Deixa eu achar. A comida não vai fazer muita diferença. Eu acho que agora a comida não é muito então vai. importante, Dá pra esperar pro próximo final de semana. Eu que vou vocês fazer uma precisam- expedição. O que Vou vocês- fazer uma expedição e daí vai vocês dois na taverna. Isso. O que vocês precisam com mais urgência é aumentar cultura, tecnologia, esse tipo de coisa. Fechado, então. Então fechou. Pra eu rodar aqui a taverna, Tá, é então um D6? a taverna a gente vai... Você vai fazer o seguinte teste, ó. Você vai jogar suportar ou sentir emoções, que for melhor. Você, como que tá aí pra você, Rússio, e pra você, Carlos? Mas daí eu posso suportar ou sentir... Não, é que daí qualquer coisa a gente troca. Se a minha habilidade não entendi. for tão boa em suportar, eu faço a expedição, tá ligado? Suportar é o quê? Ou sentir emoções. Como que eu faço pra ver meu personagem? Ah, tá.
Cara, os meus 2 são 0. Russa, se você quiser trocar comigo, daí eu faço o conhecer a zona. O que é Eu o vou suportar e o meu sentir emoção é 0. suportar, sentir? Aonde que tá isso? Nas É, perícias. nas perícias. Mas eu não tenho sentir aqui. Só tenho suportar. Sentir não aparece aqui pra mim. É só você jogar É o ele pra último. baixo. Baixa o scroll aí do teu mouse. O meu suportar e meu sentir emoções é 0. 0 também? Ah, então. Os Então, dois. qualquer um que fizer aqui junto comigo tem a mesma chance. Só vamos. André, o conhecer a zona precisa de alguma perícia específica pra rolar? Tá, vamos por etapas. Vamos resolver a taverna primeiro, daí depois a gente vai pro outro. Ah, boa. Beleza. Fechou. Então eu vou jogar aqui, rapaziada. Suportar 1. Deixa eu ver. Tá bom. Só jogar, André. Vai, jogue. Pode rolar. Suportar ou sentir emoções. Olha, Puf, já foi 2. foi 2, só precisa de mais um. Você pode forçar a rolagem se quiser. Ih, não foi aquele ali, hein? Qualquer um dos dois pode forçar a rolagem, mas apesar de você sofrer dano, Aí, Rafinha, faz a frompa aí. Eu não consigo forçar aqui porque acho que você jogou em diretão. Pelo menos não aparece aqui pra mim. é na ficha, lá no alto lá. É lá na direita nos balãozinhos, né? Quando você abre a tua ficha, Ah, sim, forçar, demorou. E eu vou nessa então, Ixi, rapaziada. o Carlos meteu o louco. Não, eu tentei, pô. Aí, ó, toma. Eu perdi um bagulho de força. Minha isso, força você ficou 4. trabalhando na taverna lá, você se machucou, mas Pisou no Terminou. prego. você conseguiu ajudar a galera a fazer uma taverna. E vocês completaram esse projeto, então. Daí agora vocês rola um D6 mais a cultura, que é 3. Então é um D6 mais 3. 6 mais 3. Que raiva, mano. Vai tomar no cu. Tá, então você foi pra 7. 4 mais 3, 7. Mas assim, ó, já dá pra fazer um museu. Ah, que raiva, mano. Beleza. Ah, que raiva. Que ódio, mano. Não creio que chegou no 1. Nossa. Vamos dar um nome pra essa taverna aí. Pô, em homenagem ao primo do Bill, que morreu, o Mo. Poderia ser a Taverna do Mo. Beleza. Eu concordo. Então anote beleza. esse nome aí, põe no Não, diário. porque a culpa do Mo ter morrido foi nossa, né? Porque ele morreu de sede. Fez em homenagem. Agora não vai faltar o que mulher as palavras, né? Na nossa taverna. Vai ter bebida. O nome dele era, na realidade, Steve Mo Gates. Daí, Mas o apelido era Mo. Beleza. E agora vamos fazer a expedição sem PNJ. Tá. Então aqui, ó, a gente vai pular um pouquinho para a zona aqui. E vocês vão me dizer nas redondezas aqui do lugar e que tipo de expedição que vocês querem. Deixa eu ver. Esse Evil Eyes. Acho meio do mal, né? Mal. Mas dá pra achar alguma coisa, né, mano? Parece que é um bom bagulho pra achar alguma coisa. É sombrio. E ele também não é tão longe, né, mano? Isso que é bom. Mas que é esse bagulho aqui André. em cima? Oi? André, então, isso que eu queria falar antes disso. Eu queria
fazer a questão ali dos talentos, porque eu queria Insone. E daí, na verdade, eu escolhi Insone, né? No domingo passado e tal. E daí eu queria saber, por exemplo, agora em relação à expedição à zona, como que eu poderia aplicar esse Insone. Não, ele não vai afetar porque são outras pessoas que vão se aventurar, não é vocês. Entendeu? Essa é uma vantagem tua, é um talento seu que você vai usar na tua vida diária. O que faz a insônia? Deixa eu ver aqui. Não, Insone. Fazer gambiarra em um dispositivo, entrar em um setor inexplorado da zona e compreender um artefato. Como é que é o nome? Insônia. Isso. Você pode recuperar a astúcia perdida por outros métodos além do sono. Então você pode fazer uma gambiarra, tá? Em um dispositivo. Você pode entrar em um setor inexplorado da zona. Compreender um artefato. Mas no caso eu ganho essas habilidades ou a parada ali é só da astúcia? Você pode recuperar a astúcia perdida por outros métodos além do sono. Porque, assim, Mas aí, tipo assim, eu que aprendo, acontece, no caso, a compreender um artefato. Você tem que fazer um desses três aqui para você conseguir recuperar a tua astúcia. Mas aí, como que eu sei se eu vou saber compreender um artefato? Não, se vocês acharem algum tipo de artefato, você não vai entender como é. Você vai ter que testar para ver se você consegue, entendeu? Entendi. Se você conseguir, além de descobrir o que é o artefato, você vai. Entendi. Então eu passo a, tipo. Você vai recuperar a tua astúcia. Por que é recuperar a astúcia? Assim, ó, quando você toma dano na astúcia, né? Você força uma rolagem, você vai tomar dano na astúcia. Ou na força, ou na destreza, né? Na agilidade. Esse talento é uma forma diferente de você recuperar sem precisar dormir. Porque normalmente quando você dorme, a tua astúcia volta ao normal. Uhum. Quando que você toma ponto de astúcia? Depende quando você rolar uma perícia que tem a ver com astúcia. Digamos que você está numa situação lá que alguém está tentando te enganar e você forçou a rolagem e aconteceu uma situação. Né, entendi. Então, por exemplo, não sei se seria. Porque assim, eu queria. Astúcia, compreender, é astúcia. Digamos, né? Então daí você jogou compreender, você não descobriu. Daí você forçou a rolagem. Daí você conseguiu. Só que você tomou dano na sua astúcia, entendeu? E se você fizer um desses 3 itens que está dizendo aqui, você vai recuperar sem precisar dormir. Entendi. Esses talentos, eles criam, digamos, alguns benefícios específicos para o personagem, dependendo de cada personagem, né? Dependendo da situação. Alguns envolvem perícias, dá bônus em perícias, coisas do tipo. Eu acho que como eu tava pensando, né, o Carlos, ele é batedor, o Trash, pô, o cara é um brutamonte, e eu acho que se ficar os 3 indo por esse lado guerreador, força e habilidades tipo de guerra mesmo, a gente vai acabar tendo algumas complicações. Então eu pensei que por mais que eu tenha o cachorro ali e tal, tenha o rifle, saiba utilizar, eu pensei em, tipo, de alguma forma aprender a ler e tipo, ter algumas habilidades em relação à astúcia e, tipo, a compreender os objetos, saber fazer uma gambiarra ali, tal, tipo, como eu já tô fazendo as escritas das coisas, eu meio que já tô sendo um sonhador, né? Como que é? Esqueci o nome. Então, só que para isso existe um outro talento que se chama
Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar. Arqueólogo? Não, tem um aqui que você muda, você pode mudar de arquétipo. Ah, não, no caso eu continuaria com esse arquétipo, mas eu investiria em astúcia. Tipo, mais astúcia, assim, pra, tipo, É que aprender assim, a... ó, não, tudo bem, mas por exemplo, para você aprender a mexer com gambiarra, você tem que se tornar um engenhoqueiro. Ah, entendi. Daí, Mas ali, por exemplo, em relação àquele insone, por exemplo, eu saber fazer uma gambiarra, eu só faria se eu fosse engenhoqueiro. ele não é muito útil nesse sentido para você, entendeu? Ah, entendi. Ah, não, então acho que eu vou ficar por aqui Mas assim, mesmo. ó, se por acaso mais para frente vocês quiserem dobrar, fazer assim um personagem com duas profissões, vocês conseguem, até mais. Você quer ser, por exemplo, você é um brutamontes e negociador. Pode. Só que daí o que acontece? Quando você muda de profissão, quando você escolhe uma segunda profissão, você não pode evoluir mais a primeira. Então daí aquelas perícias que são específicas do daquela profissão inicial, você Elas se não tornam eternas? você não consegue aumentar mais, né? Tipo a perícia. Então, por exemplo, qual que é a tua perícia de como é que chama do cachorro aqui, né? Seria incitar cão. Você tem dois em incitar cão. Se você mudar de profissão, você não vai ser sempre dois, não vai poder aumentar mais. Entendi. Entendeu? Daí você pode aumentar as da nova profissão. Tipo, eu virei engenhoqueiro, daí você pode aumentar qualquer perícia que só o engenhoqueiro tem, fazer engenhocas, né? Uhum, Daí essa você pode aumentar. Você está mudando de profissão. entendi. Não, beleza. Mas você ainda pode ter cachorro, entendeu? Você vai ter duas profissões, só que a primeira você não consegue evoluir mais. Uhum. Essa é a regrinha. Então eu acho que eu não vou escolher é, essa insônia, não. Eu vou, eu vou evoluir só as minhas perícias mesmo. Não, talentos são bons. É legal você sempre estudarem elas ali para ver o que é mais interessante. Uhum. Inclusive, vocês têm talentos que são específicos para. São os talentos de especialista, né? Então, por exemplo, existem 3 talentos especiais para cada especialista. Então, por exemplo, você tem qual? Cão de briga? Uhum. Então, as outras duas são melhor amigo do mutante e o terceiro é sabujo. Então, o sabujo, por exemplo, o cão vai ser um rastreador habilidoso. Então, ele vai ter um Mas aí eu não posso escolher esses talentos, né? pode, Mas eles não estão ali. porque você não comprou. Eles são talentos de especialista. Quer ver, ó? Ah, entendi. Eu tenho que ir lá em adicionar. Ah, não. Não, Ó, procure não dá. o talentos de especialista aí. Na ficha? Aqui, ó. Ó, esse aqui Hum. são os adestradores de cães. Tá? Você pode. Mas tem no livrinho lá que eu deixei com vocês. Eu tenho aberto aqui Ó, vamos ver o PDF. Brutamontes aqui, ó. Brutamontes, ele tem atravessar, golpe surpresa e o jeitinho meigo. Ixi. Jeitinho meigo. Quando É, você intimidar alguém e infligir dúvida à sua vítima, ela recebe um ponto adicional de dano. No intimidar, né, no caso. ah, sim. Golpe surpresa, ó. O dano dos seus ataques desarmados é 2 em vez de 1. Ah, isso daí eu acho que eu já tenho. E daí o atravessar é assim, ó. Você pode se mover usando força em vez de agilidade. Isso é ótimo pra. Oh, esse é interessante. Só que eu já gastei meu negocinho em em perícia.
Eu tenho o golpe surpresa, meu. Então não tem problema, mas assim, é legal vocês pensar os talentos também, começando comprando esses de especialista, né? Quer ver o batedor aqui, ó. Caçador de monstro, catador e o podridômetro. Esse aqui é crucial que tenha, porque só assim você consegue saber onde que tem a podridão. Você vai ter abre uma possibilidade de você achar um caminho que não, você diminui a podridão do lugar onde que vocês estão. Então assim, daí ninguém toma podridão. Entendi. Então acho que agora eu vou escolher especialista em melhor amigo do mutante, então. Como que eu faço pra colocar ali? Eu só coloco adicionar e escrevo? Ele tá aqui, ó, quer ver, ó? Ferimentos, mutação, talento. Mutante Best Friend. Peraí. Você é o Bruce, né? Isso. Vou puxar ele aqui. André, eu juro que eu não lembro se no final de semana retrasado eu tinha já colocado um ponto de perícia. Porque eu lembro que eu tinha tirado a experiência. Isso eu já tinha feito, porque eu tava em dúvida entre colocar uma perícia e um talento especial, né? Agora Cara, eu não lembro. quanto você tem aí? É só somar a quantidade de perícias. E daí você tem que ter 5 a mais, né? Se você gastou um ponto, né? Best friend. Então, no caso, aqui como talento de especialista daí, eu... Ué? Eu sou um batedor também? O meu talento de especialista não tá aqui? Coisa. Eu já coloquei ali pra você. Não, mas não tá aparecendo no talentos de especialista. Tipo, tem batedor, brutamonte, chefão, cronista, engenhoqueiro e escravo. Não aparece mais adestrador de cães. Onde é que você tá vendo? Mas não aparece só no teu talento ali, normal? Não, diário directory. Pera aí. Talentos iniciais. Tá. Batedor, brutamonte, chefão, cronista. É verdade, sumiu. Sumiu. O que será que aconteceu? Ele foi puxado pro andar de baixo aqui. Procure no talentos gerais, daí vai ter o adestrador de cães ali. Achei. Eu acho que Aí aqui no caso, ele vai poder me ajudar a suportar e mover. E daí mesmo usando o incitar cachorro, né? Aí diz que minha força e agilidade, incitar força e agilidade e os tributos do seu cão, respectivamente. Daí você pode forçar as rolagens normalmente e qualquer trauma é sofrido pelo animal, mas não há ganho de ponto de mutação. Se seu cachorro morrer, você mantém esse talento para o próximo cão. Isso é bom, hein? Porque assim, quando você sai pra zona, Qualquer coisa, se o cachorro morrer, eu pego o outro. suportar é uma coisa que a gente rola bastante, mover também. Sim. Se o cachorro é bom nisso, vai
Você rola pelo cachorro, não por você. Porra, bem boa. Fica bem mais Eu fácil. fiz um comparativo com aquela ficha que você passou pra gente e eu não modifiquei realmente. Tá certo. Ah, Eu então posso tá. pegar aquele talento de podridão? Pode? Se você não gastou, ainda pode. Não gastei. É, ele tá disponível ali? É só arrastar? Sim, daí você vai na maletinha aqui. Daí você vai lá em talentos, né? Aham. Eles estão em inglês, daí você só arrasta. Nossa, pior que eu não tô encontrando. Ah, eu encontrei aqui nos talentos especialista, mas no geral não. Pera aí que eu já vejo. Coloquei a estação pureza ali. Tá, pera aí. Deixa eu achar você aqui. Ah, brabo. Você quer o podridrômetro, né? Isso. Então vamos em talento. Como é que é em inglês, será? Deixa eu dar um Google aqui. Trash. O quê? Não, é que lixo em inglês é trash. Ah, sim. Seria rotometer. Eu achei que ia ser alguma coisa relacionada, né? Sei lá. Podridrômetro, isso é coisa de brasileiro, né? Inventaram esse nome. A tradução não fica muito. Não fica certo, não. Conhecer a zona. Comedor leve aqui. Que eu acho que eles traduziram como estômago de passarinho. Loner. Tá, esse aqui é o que eu estava vendo. Fazer negócio, manipular, caçador de monstros. Hacktier. Nossa, que resiliente. Sneak Stone. Sucker Punch. Make a deal. Cozinheiro da zona. Põe adicionar new talent ali e escreve.
Beleza. Edite você mesmo ali. Na descrição eu peguei, só traduzi ali, eu copiei a descrição em português lá dos talentos e colei. Uhum. Vamos embora então. Beleza. Só coloca e tá certo ou precisa modificar ali com base, essas coisas assim? Como é que é? Desculpa. Precisa colocar os modificadores dele, né? Sim, daí você tem eles aí? Vou abrir aqui pra ver qual que é. Destrador de cães. Não, desculpa. No teu caso é podridrômetro, né? Podridômetro. Uhum. Ele vai te dar bônus. Peraí. Perícias. Perícias de especialista. Não, no caso é talento, né? Isso. Talentos de especialista. Batedor. Então aqui, ó. O podridrômetro, o que acontece? Quando você encontrar caminho e você tiver uma façanha, agora com esse talento, vai abrir uma façanha diferente. É uma façanha que vai te dar a opção de você reduzir a podridão em 1. Boa. Então nem precisa fazer nenhum modificador. Você, por exemplo, você vai descobrir quanto que é o nível de podridão do lugar. E se você tiver um sucesso extra, você pode falar assim, bom, eu quero reduzir, com esse sucesso extra, eu quero reduzir, eu quero achar um caminho que eu não vou ter podridão nenhuma. Entenderam? Então essa é a vantagem de ter esse talento. Beleza. Beleza? Fechado. Mais alguma dúvida de ficha de personagem, assim? Não, acho que dá pra nós fazer uma meia horinha de aventura aí que eu vou precisar ir dormir logo. Eu acho que hoje a gente vai fazer mais esses ajustes de coisa e vou fazer um gancho para a próxima, para começar a próxima. Beleza. Então o que a gente pode adiantar mais? Então, o que faltou é a expedição à zona, né? Verdade. Então, assim, é verdade. Vamos lá. pra onde que vocês vão mandar os caras aí? Então, rapaziada, Tem que ser lugar próximo ou longe? tinha falado desse bagulho aqui, né, Carlos? Uhum. Também tem esse aqui que não é tão longe. Só que eu não sei o que é. É um túnel, uma entrada de um túnel. É que dá pra gente ir aqui, né? Também, né? Eu acho que dava pra ir nessa Mist Towers aqui. É mais provável deles encontrarem algo tecnológico do que num túnel, né? Mas esse olho do mal aqui é chamativo também. O que tem no olho do mal? Ixi. Parece um observatório, algo do tipo. Assim, ó, tá vendo todos esses desenhos que tem no mapa? Foram mapeados por outros batedores que ou ouviram falar ou eles mesmos foram, entendeu? Em outros tempos, enfim. Então são anotações no mapa de pessoas que já ouviram falar alguma coisa desse lugar específico. Tipo, por exemplo, a gente vai fazer uma expedição, vai explorar tal lugar e vai aparecer alguma coisa lá, entendeu? Daí a gente vai anotando. E agora a gente começa a colocar abrindo novas, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui está a Estação Pureza, que é o lugar lá onde tem água. E vivem uns carniçais lá e tal, que você pode atacar ou negociar e tal.
Então a gente vai abrindo pontos de interesse no mapa aqui à medida que a gente for jogando. Estação Pureza é o nome de lá? Aham. É que eu coloquei Ilha dos Carniçais. Eu altero? Sim mesmo. Não, pode deixar, fica à vontade. Tá. Então, vamos mandar os caras pro olho do mal aqui, então. Beleza. Então são 1, 2, 3, 4, são cinco quadrados, né? Na realidade depende do caminho, né? Se eles vierem por aqui, assim, 1, 2, 3. 1, 2. É que não dá pra cruzar, né? Vai ser 5 mesmo. Tá, qual o tipo de suprimento que vocês estão procurando? Tecnologia. Tá. Então, eu acho que aqui poderia ser um lugar interessante. Então vamos mandar eles pra ir. 5 dias. Pra ir e 5 pra voltar. Normalmente por dia anda 2 quadrados, então em 2 dias, ou até Ah. Então 5 dias eles estão de volta já. dependendo como for. Então assim, só para vocês entenderem como é que funciona, a gente vai fazer o seguinte, tá? Tá, o lugar que vocês escolheram é esse aqui, né? Isso. Olha. Então, ó, ele é bem simples e cruel. Como é que funciona aqui, ó? Expedição sem personagem. Eles vão sair agora, daí na sessão que vem eles voltam, se voltarem. Então a gente rola isso na sessão que vem. Ah, sacanagem. Vai demorar um pouco, né? E sabe lá o que vai acontecer no caminho. Beleza, agora vamos a vocês. Vocês passaram a assembleia, né? O lugar lá está em polvorosa, porque ainda estão sem água, então o Mandíbula decidiu fazer uma nova excursão até a estação dos Carniçais lá, que é onde que tem água e tal, e daí uma galera quer negociar, outra galera quer atacar, mas eles estão resolvendo a parada. E vocês foram meio que esquecidos nesse fervo. E a vida de vocês voltou ao normal, pro lugar, né? Normal, não sei, nada de diferente. Então, pra gente fazer... hoje a gente não vai sair da arca, tá? O que eu vou fazer com vocês? A gente vai ampliar um pouco os relacionamentos ali entre os personagens, entre os seus personagens e os seus NPCs. Então, eu quero que cada um a gente vai desenvolver uma cena juntos, tá? Só que assim, vocês que vão me dizer a cena e a gente vai criar juntos. Essa cena, ela é com... Vocês têm um NPC que vocês odeiam e vocês têm um NPC que vocês cuidam, que vocês gostam. Então, vocês vão interagir com esses dois personagens, ou escolha um deles, assim, para fazer. Acho que escolha um, ou inimigo ou amigo, pra gente trabalhar hoje. Senão fica muito longo também, né? Ok. Um inimigo e um amigo? Vocês, na ficha de vocês lá, quando vocês começaram a criar, vocês têm alguém que vocês odeiam e alguém que vocês precisam proteger. Então, no caso do Bruce aqui, por exemplo, ele escreveu o Green. Quem é o Green? É o cachorro? Isso.
Então você vai criar uma cena com o cachorro aí, vamos ver o que acontece. Apesar que ele não é exatamente um NPC, né? Não, tranquilo, eu posso usar um dos outros dois que eu criei. Então assim, tem vários outros personagens, assim, pensa em algum humano, né, alguém desse lugar aí para ser uma pessoa que você cuida. Eu acho até que você já tinha feito, né? Eu meio que já. Quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Então aqui, ó, eu tô montando uma. Não terminei ainda, assim. Mas eu tô colocando os NPCs que fazem parte desse lugar e que são. Tipo, existe uma hierarquia, né? Pra gente saber para quem você trabalha, para quem que tá comandando e, e se você é inimigo, ou se você é amigo, esse tipo de coisa. Então tá ainda no início aqui, eu vou ter que desenvolver mais. Mas, por exemplo, a gente sabe que o Doug, ele é um pau-mandado do Mandíbula. Tem o Lindinho aqui, que é um Brutamontes, que também é assistente. E o Trash é Eu não um... tô vendo nada na Eu também tela. não tô vendo, tá tudo preto. Tudo preto? Então, peraí. Deixa eu configurar a página aqui. Estão vendo agora? Não, ainda não. Ainda não. E agora? Agora sim. Tá, então eu fiz assim, eu fiz 3 caixas aqui, com os 3 principais chefões do lugar. E eu tô colocando alguns personagens que vivem nesse lugar e que estão sendo mandados por eles, né? E de qual núcleo você pertence, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o Trash aqui, ele é mandado do Mandíbula, mas ele é tipo lá de baixo, né? Então, assim, quanto mais perto você tiver do Mandíbula, mais alto escalão você está. Então, vocês estão aqui embaixo. Entendeu? Quem está no alto, eu vou colocar aqui assim, tipo, os braços direito, braço esquerdo, essas coisas, né? Por exemplo, o Doug é um cara que está muito mais perto do Mandíbula do que o Trash, por exemplo. E o Nabrabo, por exemplo, está aqui, tem mais a ver com o Faraó, né? Se eu não me engano. Sim. E eu não lembro o personagem do. Eu? Do teu personagem aqui, deixa eu ver aqui. Eu moro perto do faraó, né? Faraó O também? Nabrabo, na real, o Nabrabo e o Trash, os dois lambe bola do Mandígora, né? Mas daí eu moro ali perto ali do faraó. Mais respeito, por favor, né? Não, o Mandrágora ali é foda. Aí, O antigo, né? Eu meio que sou um vassalo de dois senhores. Eu, pô, faço carinho no Faraó e no Mandíbula. Ai, ai. Tá fazendo jogo duplo ou na Brabo? Ah, eu tô tentando cumprir com o objetivo do meu personagem. Tá. Sabe que isso pode ter consequências, né? Ô, André, eu posso alterar o meu sonho? Pode. A hora que vocês quiserem, sempre. Só me avise antes. Tá, ok. Eu vou dar uma alteradinha aqui. Tá avisado. Não, vai ser... Eu acho que quem altera o sonho perde experiência, hein?
Porque a experiência que você ganhou por estar indo atrás do teu sonho já não vale mais, né? Não. No caso, tipo assim, Tô brincando, velho. Então aí, vamos pra gente, eu não vou alterar não, pra gente se for. fechar a sessão de hoje. Então escolha um. Vamos fazer uma ceninha curta, tipo cinema mesmo, assim, né? Uma ceninha curta com um personagem. Pode ser o personagem que você cuida e que você gosta, ou o NPC que você não gosta. Você pode escolher um dos dois. Você pode espizinhar, brigar, fazer alguma coisa com aquele cara lá que você não gosta, ou você pode fazer uma cena com a pessoa com quem você gosta. Tipo, Tá, pode ser uma recordação? uma recordação. Tipo assim, eu falar de uma cena, só que ela já aconteceu, assim, tipo, não é algo atual. Foi há alguns anos atrás. Pode. A gente faz um flashback aqui, sem problema. Tá. A ideia é que a gente comece a desenvolver um pouco mais essa questão dos relacionamentos mesmo entre essas pessoas e que isso possa interferir na história mais pra frente, né? Eu posso fazer a junção daí do que eu odeio e o que eu e um amigo? Como? A junção, assim. Os dois tá na história. Tá. Se não for muito longo, assim, tipo. Não, tranquilo. Eu vou começar então. Alguns anos atrás, cerca de. A gente tem 25, né? Cerca de uns 5, 7 anos atrás, quando a gente era um pouco mais jovem, assim, jovem para adulto, eu já tinha um cachorro. E aí eu gostava muito dele e tal. Ele era o meu segundo cachorro e que tinha durado mais tempo, mas um belo dia eu tava caminhando com o meu cachorro junto do meu amigo Johnny Pepe, né? E a gente tava conversando e tal. E aí veio um outro cachorro e mordeu o meu amigo. E daí logo veio o dono dele, que era o Kai, né? Esse cara, como eu falo até na descrição ali, e eu acho ele inteligente, esperto e tal, mas não gosto dele, né? Assim como o Green atualmente. E aí a gente meio que discutiu e tal, e os nossos cachorros começaram a brigar ali. E nisso que eles começaram a brigar, o cachorro dele matou o meu. E aí eu fiquei muito magoado com isso. Depois disso eu nunca mais conversei com ele na zona ali, só assuntos essenciais mesmo em relação a trabalho, trocas e comercial, também profissional. E a partir do momento depois que eu tive meu terceiro cão, que é o Green, desde que ele é pequeno, quando ele vê o Kai na rua, ele tenta morder ele, mas eu seguro. E ele ainda tem, por incrível que pareça, o mesmo cachorro. Ele é meio velho e tal, mas ainda tem o mesmo maldito cachorro que matou o meu outro. É mais ou menos isso. Muito bem. O Kai, ele é teu inimigo, então. Beleza. Daí quando você puder, pesquise uma fotinho pra ele e ponha lá no Discord pra gente, que daí depois eu ponho a fotinho dele aqui. Ah, tá. Beleza. Deixa eu fazer um negócio aqui. Propriedades, tá. Vamos trocar aqui. Quem que é o próximo aí? Pode ser eu. Beleza. O que muitas pessoas não sabem é que eu e o Doug, nós somos
Nós somos conhecidos de velha data. Eu e o Doug, a gente se criou junto. A gente teve uma infância junta. E os batedores, eles não nascem como batedores, eles são criados, né, no meio da podridão e das erupções, da enfermidade em si no corpo. E nós fomos criados num lixão e fomos adotados por um adestrador de cães que nos criou e nos ensinou a como conhecer a zona. Só que o Doug, ele sempre tentava ser melhor do que eu, sempre quis ser melhor do que eu. Dado o momento, ele tentou puxar meu pé em um momento em que nós fomos sair para explorar a zona. Ele tentou me matar, justamente para voltar para a zona com um artefato que nós tínhamos encontrado para apresentar para o Mandíbula. E foi assim que ele conseguiu o cargo onde ele se encontra. E toda vez que ele me vê, ele tenta me matar, porque só eu sei dessa história. E se eu contar pro Mandíbula, talvez ele não vá gostar. Caralho, é bala. Tá bem tosco isso aqui, essas flechinhas aqui, mas Então, o negócio do Kai ali é com o Bruce. O que? O Kai? Uhum. Ah, é com o Bruce, não com o Trash, tá certo. E eu tô na do faraó ali. Daí. Eu tô mais, tipo, pro faraó, assim, tipo, como um seguidor dele. Eu vejo ele mais como um líder independente, assim como eu sou, do que ser um submisso do Mandíbula ou do Ernesto. Do Hefesto. Tá, quem? O Nabrabo, né? Não, eu sou Bruce. Não, tudo bem, eu coloquei você no faraó. Você tá no faraó ou você tá no Mandíbula? É isso que eu não entendo. Você tá no faraó. Não, né? eu sou Bruce e eu tô no faraó. Tá bom. Beleza. E o Nabrabo tá no faraó também. Eu tô no faraó também. É só pra O Nabrabo tá no meio do ali caminho, ele tem que colocar ele no meio do caminho. Não, é só pra contextualizar ali um pouco. Essa história minha do Doug aí foi um dos motivos pelo qual eu optei por ficar ali pelo lado do faraó, mas ainda sendo vassalo do Mandíbula sem que nenhum dos dois saibam. Não, por que você não vai lá pro Ernesto? Não, porque um dos meus objetivos é fazer os dois se enfrentarem ali, porque eu sei que eu sozinho não tenho poder suficiente pra acabar tanto com o Mandíbula quanto com o Doug. O Ernesto é um broquinha, cara. Mano, mas... Porra, olha a fotinha do Ernesto, mano. O cara é brabão. Não, faraó É faraó é maior. O faraó, ele é suave, mano. Até agora. Só Agora é a história do trash. Agora é a história do trash. Toma. Bora. Nesse caso, que eu tava pensando aqui, é o seguinte. Minha história tem relação com o Doug também. Com esse maninho aqui. Porém, ele é um cara que eu sinto o dever de proteger e de seguir o que ele me diz, porque ele foi uma das pessoas que mais me instruiu desde novo. Ele é teu amigo, então. Isso, ele é meu amigo. Quando, né, eu não tenho muitas lembranças da Arca de criança, já que a gente, desde que se entende por gente, a gente tem que se virar ali na Arca por si só. Mas quem começou a me ajudar a arrumar trabalhos, a ter um lugar pra ficar, ele mesmo que me indicou onde ficar ali perto da Arca, né, perto lá das árvores e tal, foi o Doug. E por conta dele eu consegui os trabalhos ali que o Mandíbula passava. Então, primeiro eu comecei a ajudar o Doug com os serviços que o Mandíbula passava pra ele, e hoje em dia o Mandíbula já passa uma coisa ou outra direto pra mim. E fora isso, ele já me defendeu algumas vezes dentro da Arca, quando eu era mais novo e não tinha culhões ainda pra brigar, né, pra me defender por si próprio. Então eu sinto o dever moral de proteger, e ele é meu amigo, o Doug. Muito Aí, bem. ele é um vagabundo.
Ele pode te trair a qualquer momento. Ou não, né? Foi o que ele fez comigo. Muito bem, então isso é uma coisa que vocês podem começar a desenvolver um pouquinho da historinha de cada um deles. A gente vai montando esse mapa juntos aqui. E à medida que os relacionamentos vão acontecendo, a gente vai trabalhando. Deixa eu colocar aqui o relacionamento. Tem um relacionamento aqui, por exemplo, o faraó e o mandíbula não se dão bem. O mandíbula e o Ernesto não fede nem cheira, assim, né? Mas o faraó e o mandíbula eles têm uma coisa de inimizade mesmo. Apesar que o faraó tem menos poder, digamos, né? No caso, se fosse colocar em um rank, o faraó estaria em terceiro, né? Porque é diferente, assim, lembra que eu falei que o faraó não é um cara da guerra, mas ele Então, é um cara bastante estrategista. matreiro, assim, bastante estrategista, então ele resolve as paradas de outra forma, ele não tem um exército ali para bater de frente, mas ele tem sua rede de espionagem, ele consegue algumas coisas, né, por baixo dos panos, rouba alguns artefatos que dão poder, então ele tem uma rede ali. É trambiqueiro. É um trambiqueiro, assim, um gênio do crime, vamos dizer assim. Aí, ó. E Toma. o Mandíbula é um cara mais. É um gangster, assim, um cara violento que ganha mais no grito, na porrada, assim, né? Mas ele tem a sua estratégia também, mas ele ganha mais pela força, né? Um cara que é bruto, assim, que vai resolvendo tudo através da violência. O Ernesto, ele é um meio termo, assim, ele é um cara que tem seus interesses, mas ele meio que não se mete no meio dessa confusão, mas ele tem um grupo relativamente forte, assim, né? Ele respeita muito a arca, né? E ele tem né, respeita o ancião, respeita o cofre da Aurora. Então ele é quase como se fosse como é que fala, um político, assim, né? Então ele tá jogando ali, joga com os dois lados, ele acha que o mandíbula é bom porque o mandíbula protege melhor o lugar, apesar dele ser violento. O cara é um tirano, né? Então ele meio que joga com isso, ele sabe que precisa de uma milícia, digamos assim, né? Mas ele sabe que a arca também precisa evoluir, então o cofre da Aurora é importante, os cronistas, todas essas coisas que a arca precisa. O Ernesto ele é um cara que é mais proativo nesse sentido. Entendi. E à medida que a gente for conhecendo esse local, a gente vai interagindo mais com esses personagens, certo? E então, para a gente fechar nossa sessão, alguns dias se passam, né? E não o suficiente para os caras voltar lá do lugar. A expedição que foi buscar água também não voltou e tal, mas acontece um fato muito estranho, muito interessante, assim. Uma bola de fogo, como se fosse uma estrela, risca o céu numa noite escura e ilumina a arca de vocês, né? Aquele barco ilumina o rio que está ali perto e passa assim, como se fosse uma bola de fogo e vai caindo assim, cai no meio da cidade, assim, desaparece. Alguma coisa caiu do céu. Parece ser uma estrela, alguma coisa do tipo. E isso faz com que todo mundo fique em polvorosa novamente, assim, né? Tipo, o que será que é? E então faça uma assembleia assim, de emergência, Extraordinária. porque eles querem uma expedição para ver o que caiu do céu e o que pode ser isso. E daí
Daí vocês estão lá e essa expedição vai ser formada. Daí vocês têm interesse em ir. Ah, vamos ter que ir, né? Beleza, então esse vai ser o arco da nossa próxima aventura. É, Explorar vou esse fazer uma lugar. pergunta. Oi. A primeira, a primeira expedição que teve, a gente foi meio que escolhido para fazer, tipo, pega os mais, os que podem morrer ali e manda lá para buscar água, ou a gente já se conhecia e montou o nosso próprio grupo para Não, ir. vocês meio que foram escolhidos, porque a outra expedição tinha desaparecido, né? Uhum. Existe vários grupos de expedição que saem, né? Inclusive tem duas que estão fora. Além de vocês, né? Então isso é bastante comum. Geralmente uma expedição ela precisa de um batedor, um grupo ali. Vocês acabaram formando um grupo. Pode ser vocês. Afinal de contas, as outras expedições estão fora do lugar. Então, provavelmente serão vocês que vão participar dessa missão. Mas daí a gente faz um roleplayzinho de como é que vai ser feito isso, e daí vocês começam daí na próxima sessão, beleza? Beleza. Perfeito. Fechou. Joia. Hoje foi uma sessão mais da arca, né? Mas na verdade a gente mais trabalhou coisa da arca e falamos um pouquinho sobre os personagens, né? Não teve muita ação e tal, roleplay, esse tipo de coisa. Então vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui, sessão do jogador, arca. Onde que era mesmo o XP aqui? Tabelas. Evolução aqui. Isso. Beleza, então participaram de uma sessão, ganham um ponto. Vocês trabalharam na arca, ganham um ponto. Não exploraram o setor. Você sacrificou, arriscou alguma coisa para o seu parceiro. Então aqui eu vou mudar um pouquinho essa. Eu vou fazer umas regras caseiras para esse XP aqui. Eu vou colocar interação com personagem e NPC. NPC que odeia e NPC que você cuida, né? Então, assim, como vocês interagiram fizeram contar uma história sobre o seu NPC, então vocês ganham um ponto por isso, beleza? Beleza. Com relação ao sonho, a gente não trabalhou isso hoje. Então foi 3 pontos de XP para cada um. Beleza? Foi uma sessão curta também. Ok. Fechou. E 5 daí dá pra aumentar, né? Só Se pra vocês lembrar. já completaram 5, já dá pra gastar um ponto. Não, eu tô com 3, tava com zerado mesmo, tinha colocado aqui no negócio assim. Beleza. Daí, vamos arranjar uma foto pro Kai aqui. Beleza. Então, assim, quando vocês estiverem na arca, eu vou sempre pedir uma cena curta. Sempre não, né? Mas assim, eu vou estimular para que vocês tenham uma cena curta com os seus NPCs. Ou vou falar assim, o que você quer fazer? Daí fala, eu vou falar com o Doug, entendeu? Por exemplo, o Trash. Daí vai lá e interage com ele, entendeu? Beleza. Daí o Bruce, por exemplo, ó, qual que é o teu personagem que você não gosta? O Kai. Então, vamos fazer uma cena com o Kai. Beleza. Vamos arranjar uma treta. Vamos sacanear André, com ele. agora que o meu XP eu tava com 8, aí eu tirei 5 pra poder pegar ali o talento. E daí agora ganhando mais 3 eu fiquei com 6. Será que eu posso já pegar o terceiro talento lá do batedor Pode. do batedor de cães? Pode, Então daí fechou. você fica com um XP só daí. Não, é isso. Exatamente.
Eu tô com 7, eu poderia pegar mais um também, mas eu vou esperar, vou escolher com mais calma. Tá bom? Eu vou pegar esses 3 que é os 3 clássicos. Boa. Ô, você anotou os negocinhos aí, Lúcio? Então, mano, o que eu anotei foi o seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Ó, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Que foi basicamente o que foi feito, né? Uma taverna foi construída e nomeada como Taverna do Mu. E uma expedição foi enviada para o Olho do Mal. Se quiser, tipo, fazer um resuminho ali dessas relações, fala, tipo, Bruce estoura Kai, na Brabo odeia Doug, Trash gosta de Doug, sei lá, algo assim, pra gente lembrar. Aqui no relacionamentos, o que for vermelho significa que é inimizade. O que for verde significa que é amizade. Beleza. Poder da amizade. Sobre seus relacionamentos. Lembranças foram relatadas sobre seus relacionamentos. Ponto. Mas daí eu falo a história específica ou só falo, tal odeia tal, tal odeia tal, tal odeia tal? Ou, se não quiser colocar, mas tipo, só fala, tipo, história sobre... personagens falaram um pouco sobre as suas relações. Eu coloquei lembranças foram relatadas sobre seus relacionamentos. Aí, perfeito. Daí nós olha aqui e a gente já tem uma noção, né? Fechado. Ok, mais alguma coisa vocês querem colocar? Acho que deu boa. Então é é mais isso. ou menos isso. Então é isso. Muito bem. Então é isso, minha gente. Avançamos mais um pouquinho aqui. Sessão que vem, provavelmente a gente vai pegar a estrada de novo. Só que daí agora vai ser mais pra valer, entendeu? Vai ser tipo Fechado. exploração raiz, assim, não vai ser tipo, vamos pular alguns quadradinhos, assim, vai ser meio que o negócio usando a regra mesmo acabou o tutorial, vamos dizer assim. Entendi. Demorou. Vou começar mais cedo daí, próximo final de semana, sei lá. Se vocês É. puderem. Mas, Acho que dá boas 9. beleza, o que for possível também, fiquem tranquilos, a gente vai jogando do jeito que der. E pode ser pouquinho também, para não ficar muito cansativo. Uhum. Sei lá, que não sei vocês, mas eu começo a ficar um pouco empolgado. Vai embalando, né? Tipo, quando a gente entra no jogo, assim, começa a ficar mais... Agora que a gente já tá começando a embalar, né? Mas... não tem problema, é um jogo para se jogar aos pouquinhos, assim mesmo. Tá bom? Beleza. Eu tô de férias agora, algumas noites eu tenho livre, assim, que dá para jogar também. De repente, se quiser jogar outra coisa no meio da semana. Dá pra se combinar Fechou. lá no grupo lá. Sim. Vou mandar uma proposta para vocês, daí se vocês tiverem interesse, a gente faz um one shot de alguma outra coisa só para vocês. Eu acho bala também um one shot assim. Tá. Também acho da hora. Verdade. Eu tenho outro sistema de regras, ele é bem facinho de jogar, que vocês vão ser soldados do Vietnã. Nossa, que bala. Da hora. Isso é massa, é pra uma sessão só, assim, tipo 2 horas bem jogada, a gente fecha. Uhum. Nossa, Começa. isso é bala. Isso eu já animei agora. Já. A podridão não vai ser aumentada agora então, né, André? Não, vocês não saíram da arca, então E o ranking? também não, vocês... Um rank é assim, tipo, vocês foram numa missão e voltaram, talvez o teu rank aumente. Tá. É que no caso a gente tinha declarado. Quanto que tá o rank de vocês, rapaziada? O meu Meu tá... tá zero. não tem nada aqui. O meu também não tem nada, o meu só tá rank, eu não lembro, tipo, Eu por acho que quê. eu fiquei de pesquisar pra vocês e eu não Você. eu não pesquisei, eu vou descobrir aqui. Pode crer.
É porque você tinha falado, né, que daí no caso o batedor ele é -1 e tal. É, isso que eu ia Daí falar, o meu ele tá 0 porque a gente ganhou um ponto no último roleplay e eu fiquei 0. Eu lembro, vocês era pra eu lembro mim. do batedor porque eu joguei muito tempo com batedor, daí eu sei que batedor sempre começa -1. Ah, entendi. Mas Daí o no dos caso o meu eu deixo só um aqui então, porque... eu não lembro direito, então eu vou ter que achar aqui qual que é o nível de cada um É, pra poder dizer daí pra vocês. Porque no eu caso achando vamos... que Eu vou me basear então, porque daí se no caso começasse 0, ganhamos 1 pelo fato da outra expedição, né? Mas se for mais ou se for menos, daí corrige daí no próximo, qualquer coisa. ele é variável, né? Dependendo da cagada que vocês fizerem, vocês podem diminuir de novo. Uhum, tranquilo.